Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live em comemoração ao Novembro Negro. Meu nome é Robson de Brito, sou mestre interdisciplinar em Humanidades, professor do Preparatório Diamantinense e de literatura. Atualmente atuo também como professor de redação em outras localidades, principalmente em suporte a algumas escolas que estão passando por esse momento crítico do coronavírus no ensino remoto, dando suporte de redação. A nossa proposta hoje é tratarmos sobre uma obra da escritora brasileira negra Cristiane Sobral. A obra que nós escolhemos está neste livro, Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Aqui Cristiane Sobral traz uma coletânea de poemas e nós escolhemos um poema para debater hoje, trazer algumas reflexões e fazer uma análise voltada para o vestibular. Começo então, antes de mais nada, permitindo que o texto fale por nós. Mentiras. Igualdade que descaracteriza. Mistura que não traz envolvimento. Diferença que inferioriza. Falácias de um país em desenvolvimento. Alma pintada de branco, socialismo burro e manco. O racismo continua sendo tratado como brincadeira, mas para negros e brancos o sapato não aperta da mesma maneira. Ousam olhar para trás, tratem desigualmente os desiguais, abaixo o mito da democracia racial, essa piada, abaixo a miscigenação subordinada. Mentiras à luz do dia, mentiras em tom de ironia, mentiras sinceras, insanas quimeras. Mentiras, 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 hipócritas essas feras, a embranquecer meu juízo, mentiras que eu pulverizo com o sangue que ainda jorra das peles pretas, pingando gotas de sangue de verdade. Antes de nós entrarmos de fato na obra de Cristiane Sobral, eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca da literatura e da forma em que é construído o saber literário na academia, nos pré-vestibulares e até mesmo transmitido por mim aos meus alunos. Uma reflexão que eu tento fazer constantemente em sala de aula e nas minhas pesquisas. Então, nós principiamos entendendo e recordando que há uma certa tradição na literatura brasileira muito solidificada nos estudos literários que se volta para uma influência eurocêntrica acerca da literatura, da escrita, da produção do conhecimento do mundo por meio da ficcionalidade e da narração. Nesse sentido, apontamos que o movimento literário, uma das representatividades na sociedade brasileira, por sua influência na contemporaneidade, por inúmeros autores imortalizados, o modernismo, ainda perpetua em nós e conseguimos perceber a sua influência em vários autores após o seu surgimento. Entretanto, precisamos retornar um pouco ao século XIX, o período onde desabrocha as perspectivas cientificistas, principalmente o determinismo, a eugenia, o socialismo, o darwinismo, entre outras ciências que irão ser inseridas e miscuídas junto aos saberes literários, já que os autores irão absorver esse espírito de época científico e incorporar nas suas obras literárias. Dentro disso, nós vemos surgir, então, no século XIX, junto com essa expansão das ciências, o movimento realista, naturalista, parnasianismo e simbolismo. Parnasianismo e simbolismo na poesia, realismo e naturalismo na prosa. Esse material temático e estrutural dessas escolas literárias serão visíveis após um certo período no modernismo, junto com uma certa argamassa que solidifica aquilo que nós tratamos logo no início desta live, após a leitura do poema, que é uma visão eurocêntrica na literatura brasileira. Eu estou falando das vanguardas europeias, elas que vão solidificar essas quatro bases
da literatura em prosa, realismo e naturalismo, da literatura em poesia, parnasianismo e simbolismo. Pois bem, vemos surgir então a partir disso o pré-modernismo, que trará uma temática e uma visão que tentará aproximar-se cada vez mais deste Brasil em expansão para uma era moderna, saindo de um período ruralista, mas ainda assim calcado em uma visão que não representa o seu território. É a primeira tentativa. Logo depois, vimos surgir no expandir de 1922 a Semana da Arte Moderna, dando luz às literaturas modernistas, principalmente de Mário e Oswald de Andrade, trazendo a perspectiva da fase heróica do modernismo. Esta primeira fase, então, irá centralizar-se numa perspectiva de tentar mostrar o Brasil para o brasileiro sobre os acordes de uma linguagem um pouco mais modernizada. Posteriormente, nós iremos ver na década de 30 surgir a sua segunda fase, na qual os autores vão debruçar-se para os problemas oriundos do Nordeste e da seca. A fase consolidação do modernismo estará centralizado muito mais em uma narrativa que tenta entender como é que este homem consegue sobreviver, como que esse brasileiro molda a sua perspectiva de nacionalidade, de identidade, diante de um local inóspito como a seca. A terceira fase do modernismo, aquela que ainda reverbera em nós, não é à toa que muitos autores querem dar crédito que ainda estejamos vivendo sobre a égide dela e entendam até mesmo como pós-moderna. Essa terceira fase volta-se para a língua. Ela possibilitará uma junção entre a estrutura da linguagem coloquial, popular, vulgar até, juntamente com a junção de uma linguagem mais erudita, mais voltada para os ditames acadêmicos. Esta visão de uma linguagem um pouco mais refinada irá dar luz a muitos críticos que irão voltar-se para as obras literárias agora com uma certa dosagem de crítica, tentando excluir e tornar invisível aqueles que não atendam os ditames da academia, aqueles que não atendam esse falar, que talvez nem seja tão brasileiro assim. Obviamente que eu não estou aqui tentando trazer um apagamento destes grandes autores célebres, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, entre outros que fizeram a terceira fase do modernismo ser como nós entendemos hoje. Entretanto, não podemos esquecer de outros grandes autores também muito importantes que corroboraram para que a literatura brasileira ganhasse um florescer talvez muito mais realista e próximo de nós, como por exemplo Carolina Maria de Jesus, uma autora contemporânea de Clarice Lispector, mas que sofreu um apagamento por conta de sua origem, uma pessoa humilde, de periferia, da favela e preta. Enquanto outra autora que fazia uma obra também intimista, também individualizante a partir do seu sentimento e que colocava isto através da vivência das suas personagens. Como Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus conseguia transpor aquilo que nós vamos entender sobre a epifania do personagem através de uma moradora da periferia relatando em seus diários a sua sobrevivência. No entanto, a academia demorou para descobri-la e para absorvê-la como uma das representantes da terceira fase do modernismo. Obviamente que esses elementos não poderiam deixar de fazer parte do mundo e da essência da obra de Cristiane Sobral. Não é o nosso intuito aqui tentar apontar as influências da autora, né? Basta você segui-la nas mídias sociais, nas palestras, ler os seus livros que ficará muito mais visível para isso. Entretanto, é importante nós nos debruçarmos sobre o entendimento em que se faz sobre literatura preta, principalmente aquilo que querem que vocês, estudantes, entendam para que possam concorrer aos inúmeros vestibulares. Mas muito mais do que isso, é importante nós nos debruçarmos para entendermos o quanto que há nestas obras e o quanto que há na poesia de Cristiane Sobral sobre nós, sobre o Brasil, sobre a negritude.